um fundo para mim. Eu queria dar início a essa palavra pedindo para você fechar seus olhos e imaginar o tamanho do amor que você tem recebido de Deus. Pensar em todas as circunstâncias na sua vida e o quanto você tem recebido de amor. Então feche seus olhos agora. Durante um minuto, fica pensando no quanto você tem recebido do amor de Deus, em todas as coisas. Ao acordar, ao ir ao trabalho, como Ele tem sido gracioso quando você precisa de uma carona e aparece um carro. Tudo isso são detalhes, mas são pequenas coisas que demonstram o amor de Deus. E eu quero te dizer que aqueles que andam no amor de Deus, ele experimenta desse amor todos os dias. Todos os dias. Então repete assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu abro o meu coração para receber ainda mais do seu amor. Que a tua palavra venha surtir o efeito necessário para a transformação da minha vida, em nome de Jesus. Pode abrir seus olhos. Glória a Deus. O que eu tenho para compartilhar com os irmãos nessa manhã é sobre andando no amor. Quando o pastor me passou essa palavra, eu, como bom discípulo do Gustavo, né? Eu amo muito falar de amor. Então eu vi que foi um alinhar de Deus, né? E eu queria começar falando que, lá em Atos 20:35, diz assim: há mais felicidade em dar do que em receber. Muitos conhecem esse versículo, não é verdade? Melhor dar do que receber. Só que, irmãos, essas palavras, elas destacam que uma verdade muito importante sobre o amor. Sobre que o amor altruísta, ele é um amor recompensador. Embora receber é bom, dar é muito melhor. Quando você já sentiu com muito prazer, quando abençoou alguém, e sentiu tamanha felicidade, você estava dando algo que era seu, e você sentiu muito feliz por isso. Levanta a mão, quero ver. Esse é um amor altruísta. Esse é um amor que ele não pensa no bem próprio. Porque por mais que você derrame e entregue esse amor, ele é recompensador para você. Você está dando o seu melhor para alguém. E a pessoa altruísta, ela é aquela pessoa que ela pensa nos outros. Ela pensa no próximo. Ela não pensa em primeiro lugar, eu preciso me satisfazer. Não, ela pensa no outro. Mas não é caridade, que é diferente. A caridade é quando você olha para alguém, tem pena, e você fala, não, eu vou ajudar aqui, é pena. O amor não. O amor você olha, você se sente tão constrangido por aquela pessoa que você decide entregar. E Deus foi assim. Deus olhou para você, e Ele não fez por caridade. Ele olhou para você e falou assim, eu vou entregar o meu melhor amor para esse povo. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos como Ele. E o principal de ser como Ele é o amor. Deus não quer que você seja igual a Ele quando ser onipresente, onisciente, ou ser o Deus de todas as coisas. Deus quer que você seja igual a Ele como amor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios 5. Efésios 5. A partir do verso 1. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados,
E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem a conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas são inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, aleluia. E andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurei compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Só até aqui. Nesse texto de Efésios, irmãos, falam-se sobre 7 aspectos. Olha para o seu irmão e fala assim, 7 aspectos para sermos imitadores de Deus. O verdadeiro cristianismo, irmãos, ele não está baseado em ser imitador do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor, mesmo que esses sejam homens de Deus, falem na sua vida, mas o cristianismo ele é baseado em ser imitador de? Não ouvi, imitador de Cristo. Você precisa imitar a Cristo. Quantos aqui sabem imitar o Silvio Santos? Só eu. Mas, brincadeira. Mas você não está aqui para ser imitador de Cristo. Você tem que imitar a Cristo, não a Silvio Santos. Oi. É o seguinte, irmãos. Para você imitar alguém, você precisa conhecê-lo. Você vai imitar alguém que você não conhece? Não dá, você precisa conhecer. Minimamente. O que é minimamente? Eu conheço o Silvio Santos? Não conheço. Mas eu vejo ele lá na TV, eu sei os trejeitos, a língua para fora, aquele de... esse é o Ronaldo, foi mal. Mas você precisa imitar quem você conhece. E para isso, então, se você quer ser um imitador de Cristo, você precisa conhecê-lo. E para você conhecê-lo, você precisa se relacionar com ele. Se você não conhecer, não se relacionar com ele, como você vai imitá-lo? O máximo que você pode fazer é lá. E se morrer, não ressuscita não, se você não tiver o conhecimento de verdade. Então, irmãos, a base da igreja, ela é em imitarmos ao Senhor. Mas você sabe por que existem muitos crentes frustrados? Muitos. Porque eles olham e querem imitar o líder, o pastor, o discipulador, e esquecem de olhar para Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o alvo. O seu líder vai errar, seu pastor vai errar, seu discipulador vai errar, e aí? Se você não estiver olhando para Cristo, você se frustra. Então a grande maioria das pessoas, elas são frustradas, porque elas olham para o homem. Então olha para a pessoa do seu lado
Ela está com cara do quê? Que ela olha para o homem ou olha para Deus? Olha para ela, observa ela aí. Dá aquela olhada. Ela está olhando para quem? Só para olhar, hein? Só observa. Glória a Deus. Então, como eu disse, eu vou falar aqui sobre 7 aspectos para sermos imitadores de Cristo. E você já pensou o alto nível que é você ser imitador de Cristo? Você já parou para pensar? Agora olha para o seu irmão e faz assim, ó. Você já parou para pensar o alto nível que é você ser um imitador de Cristo? Acho que sim, porque todo mundo fala assim, ele era Deus, né, meu? Como é que eu vou fazer isso? Irmãos, a igreja, para ser uma igreja de vencedores, ela precisa ter um padrão elevado. E o maior padrão é Jesus. É Jesus. Então, sim, irmãos, não vai ser fácil, não, você ser um imitador. Mas a recompensa vem no final. Sabe aquela coisa de você receber no final o reino de Deus? Essa é a maior recompensa. Então a primeira dela fala de você ser imitador de Deus como filho amado, como nós lemos lá em Efésios 5:1. Sede, deixa eu ler aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós que somos pais, alguns de nós, e vocês que são filhos, você olha para os seus pais, ou olha para o seu filho, ou o seu filho olha para você, pai, e ele, por se sentir amado, ele quer fazer o que você faz. Quantas vezes eu não cheguei em casa e estava lá o Davi com o meu sapato andando assim, ó. Ou sentar no computador e ficar, estou trabalhando, papai. Mas por quê? Porque ele se sente amado e ele quer ser como eu. Eu, pelo menos quando eu era pequeno, eu olhava para o meu avô e eu queria ser igual a ele. Falava, não, tem que ser homem trabalha, homem isso. Por mais que ele me desse bronca, me disciplinasse, porque é tudo isso que o pai faz. Mas isso não mudou. Eu o amava, eu precisava ser como ele. Então, para nós sermos imitadores, nós precisamos entender primeiro que somos filhos amados. E como eu disse, esse é o nível mais alto da prática cristã. Sabe, você não vai conseguir ser um imitador se você não ter consciência de que você é amado. Porque se você não tiver essa consciência, você vai se sentir culpado, o diabo vai te trazer um monte de situação para tentar provar para você que você não é amado. Mas eu vou te falar uma verdade que talvez você já conheça. Você é amado do Senhor. Talvez você já escutou isso um monte de vezes. Eu mesmo passava pela rua, as pessoas falavam, Jesus te ama. Aí eu, valeu. Mas eu não tinha essa verdade dentro de mim. Porque quando alguém passava por mim e falava, Jesus te ama, eu falei, eu sei. Nossa, é diferente a minha vida. Hoje eu sei. Cara, faz tempo que alguém não passa na rua e fala isso. Fala para mim, irmãos, Jesus me ama. Eu sei disso. Mas é isso, você sabe, é diferente a sua vida. Nossa, quando eu tenho essa certeza na minha vida, como eu tenho hoje, nada que o diabo faça ou fale vai mudar essa certeza na minha vida. Então a primeira coisa, nesse alto nível, é você então entender que você é amado. E aí existe assim, como eu vou ser imitador de Deus? Nossa! Existem deixa eu ver a palavra aqui, 2 atributos de Deus, que é o moral e o incomunicável. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus tem 2 atributos, o moral e o incomunicável. Vou te falar o que são esses atributos. Os incomunicáveis, irmãos, eles são a questão de você ser, Deus ser onipotente, onipresente, onisciente, ser majestade, glória. Todos esses atributos, eles são incomunicáveis, são o que diferem Deus da humanidade.
Isso são atributos exclusivos de Deus. Mas sabe o que acontece? Os irmãos querem ser onipresente, querem ser onisciente, quer saber tudo o que acontece. Sabe aquele irmão, você vai falar alguma coisa, não, eu sei. Ou vai falar alguma coisa, poxa, eu sei também. Ele sabe, ele faz, ele acontece, ele é quase Deus. Afinal de contas, ele deve ser onipresente também, deve estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas esses atributos, irmãos, eles são atributos de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, você não é onipresente, onisciente. Você não é. Então, irmãos, o que acontece é que os irmãos eles querem imitar a Deus nisso e esquecem de imitar a Deus no moral. Que aí vem esses atributos. Os atributos morais de Deus são santidade, justiça, bondade, misericórdia, compaixão. Isso o irmão não quer imitar. Que engraçado. Isso não. Eu sei de tudo, mas não quero ter compaixão pelo outro. Eu sei de tudo, mas eu não quero ser bom com o outro. E aí que está, irmãos. Esse é o atributo que nós devemos imitar. Quando o Senhor fala que nós devemos ser imitadores dele, Ele deseja que nós sejamos santos, justos, bondosos, amorosos, misericordiosos, entre tantos outros. E agora, sabe o que é isso, irmãos? Frutos do Espírito Santo. Se você possui esses frutos, se você busca esses frutos, você cada vez mais está se parecendo com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Lá em só para te trazer um contexto, isso foi o que eu falei, e o contexto diz o seguinte, em 1 Pedro 1,16 diz o seguinte, sede santo, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo, é isso que Deus está falando. Ele não está falando assim, ó, seja rei, porque eu sou rei, seja onipresente, porque eu sou onipresente. Ele fala, não, seja santo, porque eu sou santo. Ou seja, santidade, irmãos, santidade. E aí a santidade entra o amor, a misericórdia, todas as outras coisas. Mas Ele não pede para você ser primeiro majestoso na sua casa. Ele pede para você ser santo. Então, irmãos, como eu disse, é muito comum nós vermos as crianças se vestirem bem parecido com os pais. Porque elas se sentem amadas. Elas se sentem tão amadas pelos pais que as meninas querem pôr os sapatos, passar o batom, o menino quer pôr o sapato e digitar lá no computador, porque ele olha para você, ele se sente tão amado por você que ele quer ser parecido com você. Será que você se sente tão amado por Deus que você olha para Ele e fala, eu preciso ser parecido com Ele? Será que você olha para o Senhor e fala assim, eu preciso ser parecido? Ou sabe o que acontece com muitos aí, quando nós falamos esse tipo de coisa, as pessoas falam assim, como eu falei, como assim? Ele é Deus. Ele é Deus. Mas ser parecido é que você pelo menos está tentando. Você está tentando ser parecido com Deus? Você está tentando olhar para Ele e falar assim, eu preciso ser parecido com Ele. Se eu estou errando, não sei, eu vou tentar, eu vou insistir, eu vou permanecer. Ou você fala, não, é muito difícil, esse é um nível muito elevado, então eu não quero para mim. Que é isso que a maioria faz. Eu não quero ser parecido com Ele, porque é difícil, é elevado demais. Então, como está lá em 1 Pedro, nós sabemos que Deus nos escolheu para sermos santos. E Ele predestinou para nós sermos filhos dEle. Mas não somos apenas filhos, somos filhos amados. Sabe, apesar da natureza de Deus, e nós termos essa natureza, não significa que vai ser fácil. Não significa que eu não vou ter que me esforçar para isso. Não é simples. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Puf, estou igual a Jesus. Não é. Você vai precisar se esforçar. Eu estava conversando com o irmão esses tempos, que ele está tendo uma dificuldade muito grande em relacionar com outro irmão. E eu escuto isso sempre, e isso é o que você precisa se esforçar.
Não vai ser gostoso você sair a primeira vez, não vai ser fácil você estar com ele a primeira vez, mas esforça-te a estar, porque depois você vai prestar atenção que não era o problema, normalmente não é ele, é você. Você não deu a liberdade do irmão fazer parte da sua vida, você não deu a liberdade de você escutar o irmão, você só olha e critica e aponta, mas você não está lá com ele, esforça-te a estar com ele. Sabe, tem uns irmãos que não é fácil. Eu sei disso, porque eu não sou fácil. Eu não sei, não é pelo outro não, eu sei por mim, porque eu não sou fácil. Só que assim, você precisa se esforçar, porque se você se esforça, depois se torna prazeroso estar com esse irmão. Depois você fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? A gente tem esse problema, né? Por que eu não fiz antes? Não fez, mas aproveita agora que já fez, né? Então, esforça-te. E a mesma coisa então para estar com o Senhor, esforça-te a ser parecido com Ele, não vai ser fácil, mas depois você vai falar assim, por que eu não fiz antes? Por que eu não quis ser mais parecido com Ele antes? Então, como nós podemos imitar a Deus? Como todos sabem, lá em João, 1 João 4,8 diz que Deus é... De novo, vai lá. 1 João 4,8 diz que Deus é? Então, vamos lá. Deus é amor, fala. Para acordar, irmãos. De novo. Deus é? Amor. Se a palavra dele diz que ele é amor, como é que você deve imitar ele? Em amor. Nossa, não foi nem nada matemático, né? X ao quadrado mais elevado, nada. Deus é amor. Se Ele é amor, como você imita Ele? Em amor. Simples, em amor. Então, a maneira que nós temos de imitar a Deus é em amor. Será que você tem amado? Será que você, quando chega aquela pessoa difícil na sua célula, você tem amado? E aí eu não estou falando só para os líderes, não. Estou falando para você, membro. Porque o cara não é difícil só para o líder, é difícil para você também. Sabe que você olha para ele e fala assim, nossa, esse cara, como diz o pastor Marcelo, é uma encrenca de duas pernas, né? Ainda ele faz assim, que negócio assim. Mas, irmãos, se você olha para as pessoas que estão na sua célula, independente de como elas são, e não tem amado, vocês não têm feito o principal, que é amar. O segundo aspecto, ele fala de andando em amor como Cristo. Jesus, ele, como em todas as coisas, ele é o nosso centro, é aquele que nós devemos de fato imitar. Então, a primeira coisa ali que nós lemos no primeiro verso de Éfeso, é Deus se mostrando como o modelo. Então, sede imitadores de Deus, como filhos amados. E aí no segundo verso ele diz assim, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício, a Deus em cheiro suave. No segundo, Deus está falando assim, você vai ser meu imitador. Você, como um filho amado, você vai imitar o pai. Mas agora, como um filho mais velho, que é Cristo, você tem que fazer o que ele fez. Se entregar, por nos amar. Então, Cristo, ele andou de amor de uma tal maneira, que ele se entregou ao Senhor. Aí fora, muitos vão falar que você precisa ser ético. Aí fora vão falar que você precisa ser honesto. E são algumas características que o mundo gosta em pessoas. Que você gosta de uma pessoa honesta, de uma pessoa ética. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser muito mais do que isso. Que nós precisamos ser imitadores de Cristo. E essa imitação, irmãos, às vezes aí fora, o mundo, ele pode enxergar isso como uma coisa que não é verdadeiro, que é falso, que não, de fato não vai mudar em nada.
Mas quando há um desejo no seu coração, como eu disse, de ser como Jesus, você vai ser muito parecido com Ele. Com certeza, no meio desse processo, nós vamos errar. Sem dúvida. Vamos errar. Mas sabe aquela coisa? Eu errei tentando acertar. E aí você vai errando, tentando acertar, até que uma hora você acerta. Até que uma hora você consegue. Então, irmãos, você tem desejado ser um imitador de Deus? Lá no seu trabalho as pessoas olham e falam assim, nossa, aquele ali é um homem de Deus. Por quê? Só porque ele não bebe, porque ele não fuma, porque ele não dá em cima das mulheres? Não, porque ele expressa o amor de Deus nesse lugar. Antes de comer lá onde está, não sei, onde vocês trabalham, onde eu trabalho lá tem um bandejão, lá, e você passa com a bandejinha lá e tal, e enche a comida. Antes de comer, está todo mundo comendo, você vai lá e ora. Nossa, que diferente. Ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele precisa ser, ele tem um desejo no coração de ser um imitador de Deus, de ser mais próximo de Deus. E aí o que acontece? Você chega lá na hora do seu almoço, coloca o seu bandeco, taca a colher. Aí o cara lá que nem é um cristão, aí você, nossa, o cara todo lá, Chaves, né? Mas ele agradeceu pelo almoço dele, e você? Estou com fome, estava de jejum de 40 horas. Então, irmãos, nós temos que ser o diferente, temos que ter um desejo no nosso coração, de sermos imitadores, para quê? Para que de fato Deus olhar para nós, e o desejo do nosso coração é ser parecido com Ele, e as pessoas olharem para nós e falar assim, esse homem e essa mulher são diferentes. E não é por status, é porque você deseja. E aí quando eu fui falar de imitador, eu falei assim, vou fazer uma pesquisa aqui, esse negócio de imitação aí, né? Como é que funciona? Só para vocês entenderem. Em média, um grande imitador, para ele, ele quer imitar o Faustão. Cara, ele precisa treinar 6 horas por dia. 6 horas por dia. Assistir vídeo, ouvir como fala, trejeitos, todas essas coisas por dia, 6 horas. Ele põe um vídeo lá do Faustão falando, ô louco bicho. E ele fica olhando isso 6 horas por dia. Para ele falar a voz igual do Faustão, para ter os trejeitos. E para ele ficar assim, quando você falar, nossa, parece o Faustão falando, é no mínimo 1 ano e meio. 6 horas por dia, durante 1 ano e meio, para o cara falar igual o Faustão. E aí você vai na sua casa orar durante meia hora e não consegue. Que louco isso, né? O cara ele fica 6 horas. Quem gosta do Faustão, levanta a mão. Não vou levantar porque eu não gosto, é só para você levantar se você gosta. Eu não gosto daquele cara. A voz dele me... Aí eu fico imaginando um cara, 6 horas, 1 ano e meio, assistindo e escutando o Faustão, só para fazer um ô louco bicho. Quanto tempo você tem investido para ser parecido com Jesus? Quanto tempo? Esses homens aqui, que eu vi vários, eu vi um monte de cara, o Tom Cavalcante, eu vi um cara lá que até está doente lá no computador, esqueci o nome dele. Esse mesmo, Shaolin. Morreu. Jesus, tomara que ele tenha aceitado Jesus antes. Mas eu vi esses homens, eles ficavam, 6 horas. Tinha cara que ficava mais. E 6 horas eu coloquei como média, porque eu peguei 3, fiz uma média, 6 horas por dia. E aí, como eu disse, você precisa, o que ele fala? Ele tem vários aspectos. Aí ele fala assim, você precisa conhecer bem a pessoa que você vai imitar, você precisa conhecer alguém marcante. Você vai imitar o tio da padaria, porque ninguém conhece. Você precisa escolher alguém que você admira. Lá estava escrito assim, se você admira a pessoa, é muito mais fácil de você imitar ela. Você precisa encontrar características peculiares nessa pessoa. Será que você hoje conhece alguma característica peculiar do Senhor na sua vida? De falar assim, nossa, Deus foi tão
peculiar, minucioso na minha vida, que eu preciso fazer isso para os demais. Eu preciso imitar Ele nisso, no como Ele fez para mim, eu preciso fazer para o outro. Ou você só conhece Jesus ao ouvir falar? Só de falar. Conheço, só de ouvir falar. Tem um tal de Jesus aí que faz milagres. Então, nós só podemos andar em amor se conhecemos de fato o verdadeiro amor de Deus. O terceiro ponto, irmãos, fala sobre participando do reino de Deus e de Cristo. Lá em Éfesos, Paulo menciona muitas coisas impróprias aos santos, coisas que podem te desqualificar por participar do reino. Você não vai perder a salvação, mas pode te desqualificar do reino. Quantos aqui querem só ser salvos? Levanta a mão. Baixa a mão, Tiagão. Brincadeira. Não, irmãos, nós queremos o reino. Nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos andar por ruas de ouro. Então, essas coisas que eu vou falar rapidamente aqui, o que a palavra diz, ela te leva a ser desqualificado para o reino. E a primeira coisa que Paulo fala lá é sobre a impundicícia, que eu quase não saiu, né? Essa palavra ela é originada do grego, e ela significa falta de pudor, imoralidade, indecência, e ela é originada da palavra porneia. Aí os homens, porneia, pornografia, as mulheres também, né? Hoje em dia o negócio está bem avançado. Então assim, porneia, hoje, ela é a pornografia. Será que você lá na sua casa, quando ninguém está te vendo, só ele, você é aquele cara que corre para o computador para buscar vídeos eróticos? Ou você, menina, vai lá olhar a foto do galã sem camiseta, bonitão. Ou fica lá atrás de coisas malucas, cachorro com homem. Irmãos, tudo isso é pornografia, tudo isso, ele tira você do reino. Você já parou para pensar? Presta atenção agora, isso vai ficar na sua cabeça, se você faz. Quando você chegar lá na frente do computador, o diabo fica lá, vai, agora vai, ninguém está vendo, aí você fala, não, reino, sai correndo. Porque o diabo vai fazer isso, ele vai ficar falando na sua cabeça, não, pode ver, não dá nada. Depois você pede perdão, é a graça, Deus vai te perdoar. Então toda vez que você pensar em fazer algo que pode te tirar do reino, você pensa, reino, salvação, isso, não, eu escolho o reino, eu escolho reinar. Então escolha reinar, abra a mão. Você marido, minha esposa lá faz 3 dias que não comparece. Oh, Jesus. Tampa os ouvidos aí, viu, jovens? 3 dias que minha esposa não comparece. Mano, chama o seu líder. Tá fácil não. Se conversou com ela, ela não deu. Não, então vai lá. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Às vezes você está fazendo seu marido pecar e você nem sabe. E você, marido, às vezes nem conversou com sua esposa. Vai conversar, o que está acontecendo? Sou eu? Estou gordo, quer que eu emagreço? Homem nessa hora faz qualquer coisa, irmãos. Quer que eu emagreça? Fico forte, deixa comigo. Vai, pergunta. É comigo o problema? Eu vou resolver então. Me dá 1 hora que eu já volto. Mas é verdade, vai lá e conversa. E você, esposa, se está com algo, às vezes você não está bem, é óbvio, não é assim, né? Não, às vezes você não está bem, mas conversa com seu marido. Porque se você não conversar, o diabo vai vir na mente dele, vai falar assim, ela não te quer mais não, ela deve ter outro. Vai lá no Google lá, entra no Ego, nem sei se tem Ego. Entra na Globo, você entra na Globo, você está vendo futebol, aí do lado tem uma maldita de fio dental, aí está lá, ela foi na praia de chinelo, eu não quero saber, mas está lá. Chamando a atenção, assim, ainda pisca assim, para te chamar a atenção. Então tudo aquilo que te tira do reino, você precisa ser radical. Então lembre-se,
Se isso for te levar a sair do reino, joga fora o computador, chuta. Se não for seu, sei lá, vai tomar um banho gelado. Faça alguma coisa. E a segunda fala da impureza. Toda impureza, ela é proveniente de desejos sexuais, luxúria e vida devassa. Isso também vai te tirar do reino. Então Paulo diz que tais coisas não convêm aos santos. Sabe aquela coisa de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? É isso. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas isso não te convém. Porque se você fizer isso, você vai perder o reino de Deus. Então olha para o seu irmão e fala assim: você quer perder o reino de Deus? Pergunta para ele. O que ele te respondeu? Glória a Deus. Então, irmãos, aí fala também sobre a conversão torpe. E isso está relacionado, irmãos, à imoralidade. Aí você fala: nossa, já falou tanto de imoralidade. Palavrão. Isso te tira do reino de Deus. Ó, já parou para pensar? O palavrão te tira do reino de Deus. Eu lembro que eu acordava lá com a minha avó, era muito amor, cara. Minha avó acordava, tia gritando, acorda logo, seu desgraçado. Eu falava: meu Deus, que amor. Como era gostoso acordar assim em casa. Aí sempre saía lá um fedeu tudo. Então assim, nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? O palavrão, ele é algo que eu já percebi em muitos irmãos, e eu já falo: irmão, toma cuidado. Porque ele sempre está lá, ponte, meu. Ele solta um ponte lá e, como assim? Do nada. Você fala: não, mas isso não é palavrão? Você procurar lá no dicionário, fala que essa palavra é uma função de uma mulher que trabalha na promiscuidade. Tá. O palavrão, de acordo com o que você fala para o outro, a palavra que você fala para o outro, ela pode ser um palavrão. Propriamente dita, ela não está lá classificada, palavrão. Mas o que você falou para o outro, tentando ofendê-lo, magoá-lo, se tornou um palavrão. Então você virou para o outro e falou assim: ó, você é um nada. É palavrão? Palavrão no mundo? Não. Mas eu ofendi a pessoa, eu quis menosprezá-la. Isso se torna um palavrão. Então tomem cuidado com o que você tem falado. E Paulo diz que aqueles que vivem essas práticas não têm lugar, então, no reino de Deus. E quando será o reino de Cristo, né? A gente teve aqui o irmão falando sobre os 7 anos. O Júnior estava: meu Deus, não vou ver minha filha com 15 anos. Como eu não vou dançar minha festa de 15 anos com a minha filha? Mas, irmãos, o reino de Cristo é no novo milênio. E eu queria que você abrisse lá em Apocalipse. A gente já está caminhando para o final, irmãos. Apocalipse 20. 20 no verso 4 e o verso 5. Que diz assim, ó: em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque havia anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Esse aqui, irmãos, é o reino de Cristo, o primeiro reinado de Cristo no novo milênio. Então o que diz a palavra? Os mortos que foram mortos porque foram perseguidos, eles ressuscitarão. Alguns outros sentarão e terão o poder de julgar, mas aqueles que não viveram como Cristo deseja, como Deus deseja, esses não acordarão. Esse é o reino, irmãos.
E esse reino de Deus, ele está relacionado com a salvação. Mas o reino de Cristo está relacionado com a recompensa, de você andar em ruas de ouro, de você estar à destra de Jesus. O quarto aspecto fala sobre a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem sido desobediente? A ira de Deus, irmãos, ela vem principalmente pelas coisas que foram mencionadas. Então Deus, ele vai se irar sobre aquelas coisas que nós falamos, sobre a pornografia, sobre a imundícia, sobre aqueles que pecam contra o Espírito Santo. Tudo isso que diz lá em Efésios 5, a ira de Deus vem sobre essas pessoas. Então, irmãos, se a ira de Deus vem por causa dessas coisas, a gente precisa ter muito temor. Muito temor. E os filhos da ira são também chamados filhos da desobediência. E alguns filhos de Deus têm se comportado como esses filhos. Alguns homens de Deus, algumas pessoas têm se comportado como esses filhos. Então lembre-se que você não deve nunca dar lugar ao diabo, entristecer o Espírito Santo. Como filho, nós devemos sempre honrar os nossos pais. Há coisas que não convêm aos santos. Você deve sempre participar do reino. E você não deve nunca fazer essas coisas para que Deus se ire. Está envolvido com pornografias, envolvido com desobediências, todas essas coisas, ela vai te levar a sair do reino de Deus. Mas aí então o que nós devemos fazer? Imitando ao Senhor, nós devemos andar como filhos da luz. Se Deus é a luz, você ser filho dele, te torna luz. Você é aquele que vai levar luz para o meio das trevas. Só que sabe o que acontece? Muitos querem ser luz na luz. Luz na luz muda alguma coisa? Você está lá no meio dessa cela, está bênção, glória. Sua cela é aquele seu grupo de 6 meses aí. E o povo lá fora? Não sei, mas a cela aqui está poderosa, aleluia. Está violento os irmãos, mas você foi visitar alguém? Não, que isso, quero sair não, aqui está bom. Então você precisa ser luz nas trevas. Você precisa ir lá visitar aquele seu amigo, cara, falando: meu, o que está acontecendo? Por que você saiu, se o cara saiu? Se o cara nunca foi, fala assim: por que você nunca foi? Vamos lá, é bom. Você precisa ser luz na luz, você precisa estar com alguém que precisa de luz. As trevas precisam de luz. Então você precisa ser aquele que faça diferente. Você precisa ser aquele que não busca a felicidade, mas dê felicidade para alguém. Às vezes um amigo seu está lá na depressão, fica dentro de casa, só joga videogame. Vou falar para os jovens um pouco agora. Teve uma época na minha vida que eu não queria saber de nada, cara. Tinha um videogame lá, era 24 horas. Véio. Minha avó falava: meu Deus, o que esse menino quer da vida? Só que ela não sabia, eu estava entrando num buraco sem fim. Estava cavando minha própria cova. Até que um amigo meu, o meu negócio era videogame e balada, videogame e balada, videogame e balada. Aí teve uma hora que era balada, 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 depois videogame. Eu oscilava. E tinha um amigo meu que ficava o tempo todo: mano, vamos pro encontro. Eu: para, mano, que encontro, cara? Vamos pro encontro. Que encontro, mano? Encontro, eu tô com as minas ali e tal. Até que um dia, quase lá, tenho toda uma história antes, mas quase para morrer, literalmente, eu falei: eu vou para esse encontro aí. Ele me chamou: vamos pro encontro. Vamos, é quando? É hoje? E era quinta. Ele: não, amanhã. Eu falei: não, vamos hoje, mano. Não, só amanhã. E eu fui para esse encontro. Só que assim, só para vocês entenderem, ele foi luz nas trevas. Nós precisamos ser luz nas trevas, jovens. Adultos, nós precisamos ser luz nas trevas. Sabe, ele fala assim: o casamento do meu amigo lá está acabado. Ele maltrata a esposa, ele bate nela.
No outro dia ele se resolve, mas está acabado. Mas você não leva uma palavra. Você não chama ele e fala, vem cá, mano. Mano, quero te dizer um negócio, cara. O Senhor, Ele constituiu o casamento para a felicidade. O seu papel como homem é fazer sua esposa feliz. Não, mas ela não presta, ela não lavou a roupa. Mano, não está no que ela faz, mas no que você sente. Então nós adultos, nós precisamos ser chamados para fora. Algo que eu tenho muito dos jovens, e eu gosto muito disso. Vai para fora. Ah, ele vai falar não. Falou. Ora. Não, Deus, não aceito. Mas vai lá. Falou não de novo. Tá bom. Ora. Uma hora ele vai falar. Esse meu amigo ficou 4 anos me chamando para ir para o encontro. 4 anos e eu falava não. Até que uma hora Deus fez todas as coisas para eu estar no encontro. Às vezes você está esperando lá. Você está lá na sua cela esperando que alguém vá até você. Não. O que Jesus fazia? Ele ia andando, ou seja, ele ia passando, falando com a multidão, ele não ficava num lugar, quem quiser Jesus vem até aqui, não, ele andava. Nós somos chamados para fora, então nós somos chamados para ser luz nas trevas. O penúltimo ponto fala de você não ser cúmplice, mas ser aquele que reprova. Você vai lá conversar com seu amigo, aí ele vai falar que a esposa não passa pano, não lava a louça, você fala, nossa, a minha também. Você está sendo um cúmplice com o cara. A minha também, não faz nada disso. Você não tem que fazer isso. Você é aquele que precisa trazer luz. Se você está enxergando que sua esposa não está fazendo isso também, vai lá e leva a luz para sua casa. E você, mulher, você vê que seu marido não ajuda, porque o cara, eu sou homem, não faço nada. O que é isso, rapaz? Recolher o prato que come não mata ninguém. Vai lá e fala, me ajuda. Eu arrumei toda a casa aqui. Agora, você comeu, deixou o prato aí, vamos lá, me ajuda. Quero ter, sabe, algo que eu tenho muito com a minha esposa. Quando ela está fazendo algo e eu vou ajudá-la, não é porque eu gosto, não gosto. Mas eu penso, se eu ajudar, ela acaba mais rápido e a gente tem mais tempo junto. Eu quero ter mais tempo com a minha esposa. Então eu ajudo para que elas tenham mais tempo comigo. Então você que é casado, faça isso. Você que não casou jovem, lembre-se disso. Então, nós não somos aqueles que somos cúmplices com as trevas. Não é aquele que fala, não, vai lá e julga junto. Não, você é aquele que vai ver o crime da pessoa e vai denunciar o que ela está fazendo. Sabe, a maneira como expomos as trevas é simplesmente com a luz. Então, ao ser exposto, nós devemos olhar para o Senhor e não para aquele que expõe. Às vezes você aqui dentro, alguém vai chegar em você e vai falar assim, olha, está acontecendo isso na sua vida. Está te expondo, está colocando a luz ali. Está aumentando o seu pecado que está de estimação guardado, e está lá, e aumenta. Aí você fala, nossa, esse cara não é de Deus, não. Como é que pode falar comigo desse jeito? Presta atenção, Deus vai te falar, Ele vai te chamar para te falar, só você. Não resolvendo, Ele vai chamar alguém, ou vai te fazer algo para mostrar. Para quê? Para que nós possamos enxergar onde nós precisamos mudar e sermos transformados em tudo isso. Então, quando, lá no verso 14, que disse assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Está te chamando, acorda. Acorda. Vamos. Você tem vivido isso com muito tempo. Você tem olhado, presta atenção, você precisa me imitar. Você precisa imitar Jesus. E isso que você está fazendo não é, e não faz com que você me imite. Então acorda, larga isso, larga a pornografia, larga tudo aquilo que te tira do reino de Deus, acorda. Vem andar comigo, eu sou o amor. Jesus te chama, acorda, você está aí, com o seu pecadinho de estimação, sem querer que ninguém te confronte, sem querer que ninguém exponha esse seu pecado.
E o último, fala que nós devemos andar como sábios. Os filhos das desobediências são chamados de nécios, né? Ou seja, eles são tolos, estúpidos. E Paulo ele exorta claramente: não andemos como tolos, não andemos como nécios, andemos como sábios. A santidade, irmãos, ela é a sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é de você não se misturar com as coisas do mundo. A santidade, ela te traz bondade. A santidade, ela te traz inteligência. Eu sou inteligente o suficiente de saber que se eu fizer isso, vai dar coisa errada. A santidade te leva a isso. E quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Eclesiastes 8:5. Então, para que a gente possa compreender como imitar o Senhor, nós precisamos andar com os sábios. Com quem que você tem andado? Com quem que você tem conversado sobre as suas dificuldades? O primeiro salmo fala assim, que você não deve estar na roda dos escarnecedores e nem ouvir, conselho dos ímpios. Com quem você tem se aconselhado? Você tem se aconselhado com o seu amigo lá da escola? Que quando você for falar assim, eu quero entrar na corte, fala, que corte, mano, olha o tanto de menininha aqui. Ou você, marido, está se aconselhando com o cara no trabalho. Nossa, mano, minha esposa tá difícil aqui, mano. Deixa eu te mostrar. Você já viu a mina do RH lá? Ou você, mulher, nossa, meu marido é um insensível, nem fala comigo. Não, mas vem cá, deixa eu te mostrar os meninos do marketing. Será que são essas pessoas que você tem buscado aconselhamento? Os nécios, os tolos, ou vocês têm andado com sábios? Eu queria te convidar a ficar de pé agora. Chegou o momento onde nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. A quem nós vamos imitar? Quem é aquele que nós desejamos ser parecidos cada vez mais? Os tolos, os nécios ou a Cristo? Chegou um momento onde você agora precisa dar uma resposta para o Senhor. Você precisa agora falar assim: Deus, eu simplesmente tenho imitado muitas pessoas, tenho olhado para muitas pessoas, e há muito tempo eu não olho para o Senhor como minha referência, eu não olho para Jesus como aquele que ama incondicionalmente. E se você de fato deseja ser parecido com o Senhor, se você de fato deseja ser um imitador de Cristo, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu queria que agora você começasse a olhar situações e formas na sua vida que não te levam a ser parecido com Ele. Sabe, talvez de amar mais, talvez de estar posicionado, sabe, irmãos, como eu disse, precisa de um posicionamento. Se você quer ser parecido com o Senhor, você precisa ser determinado a isso. Você não pode abrir mão e desistir na primeira situação. Você precisa permanecer, persistir, não abrir mão. Esse é o tempo onde o Senhor te chama e fala assim: olha, filho, larga tudo, todas essas coisas que você tem feito, todos os conselhos, com quem tem andado,
e venha comigo, olha para mim, você precisa ser parecido comigo. Eu quero que você esteja junto comigo no reino dos céus. Coloca a mão no seu coração agora e comece a falar com Deus. Coloca a mão no seu coração e comece a falar: Deus, eu quero ser um imitador do Senhor, eu quero ser um imitador da sua obra, eu quero fazer parte do seu reino, eu quero que o reino cresça, eu quero ser uma peça fundamental para que a igreja da Vila Prudente rompa, para que a igreja da Vila Prudente avance, para que os jovens cresçam, para que os adultos cresçam. Eu quero fazer parte disso, eu quero ser um imitador do Senhor, eu quero ser um imitador do Senhor. Abra os meus olhos, tira toda a cegueira dos meus olhos que me fez olhar para o mundo. Eu quero olhar somente para Ti. Abra sua boca agora, irmãos. Abra sua boca e peça para o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus, nessa manhã, papai, eu quero declarar que os meus irmãos, eles decidem se tornarem imitadores de Cristo, porque eles sabem que são filhos amados. Eles são filhos amados do Senhor. Eles são os filhos que olham e não enxergam nada neles, mas eles veem que o Senhor ama, que o Senhor faz todas as coisas por amor. Deus, por obediência ao Senhor, nós desejamos e nós decretamos que não faremos nada que nos tire do reino. Vamos, meu irmão. Como você quer imitar o Senhor? Com a boca fechada. Abra sua boca. Jesus orou e falou com Deus. Abra sua boca e fala: Deus, muda, transforma. Oh, rapaz. Oh, Deus. Oh, Jesus. Torna-nos, Senhor, torna-nos mais parecidos, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Abra os seus olhos. Quero dizer algo para os irmãos. Ficar em silêncio não necessariamente é ser sábio. Na verdade, o silêncio, ele é uma das virtudes dos tolos. Lá em Provérbios 17:28 diz isso. O sábio se mostra com a fala. Então você veio até aqui à frente, falou: eu decido ser imitador de Cristo. Então não é hora de você ficar em silêncio. É hora de você abrir sua boca. É hora de você falar assim: Deus, sabe, eu tenho me envolvido com as coisas desse mundo. Eu tenho me envolvido com coisas pecaminosas. Mas agora é a hora de eu falar assim: Deus, eu quero ser um imitador de Cristo, porque eu sou o Filho amado. Então eu queria mais uma vez que você abrisse a sua boca e começasse a orar. E começasse de fato, falar: Deus, eu quero mudar a minha vida. Estou cansado de viver a mesma forma,
estou cansado de viver do mesmo jeito. É um tempo de abrir a sua boca. E esse tempo é agora. Abra a sua boca e se posicione diante de Deus. Oh, Deus! Meu Deus, eu vou declarar, Pai. Oh, Labarabás. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Tão amado é o mais belo entre Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos se assentar, irmãos.